Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos, não é verdade? Quem estava aqui ontem? Melhor dizendo, quem não estava aqui ontem? Vocês perderam. Perderam algo muito grande que aconteceu ontem aqui. Amém. Glória a Deus. Espero que você acompanhe depois através do YouTube. Acho que foi gravado, né, pastor? Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu creio que o que Deus começou ontem, hoje a gente vai continuar. Amém? Você está feliz por isso? Amém. Muito obrigado. Amém a vocês. Quero liberar vocês. Eu tenho um ensinamento hoje para a gente. Eu não sei se você usa a expressão escola bíblica no domingo de manhã. Você usa, pastor, aqui? Eu também não uso, não. Lá na igreja não é comum, não. Eu deixo mais livre os temas dos cultos da igreja, né? No Verbo da Vida, normalmente, você vai ver que nos domingos pela manhã, algumas igrejas adotam a expressão escola bíblica. Eu não adoto essa expressão, porque eu entendo que todo culto no Verbo da Vida é escola. Não é? E, queridos, olha, hoje pela manhã, a gente ontem falou em alguns momentos, e também eu vi nos vídeos, eu acompanhei a ministração do pastor na quinta-feira, acompanhei a ministração da Adriana na sexta, não é? E eu tenho uma nota no meu coração de que essa estação que a nossa igreja aqui em Janga está vivendo, ela é uma estação de colheitas. Você concorda comigo? Amém? Ontem eu falava, eu ministrava um pouco sobre isso, e eu acredito que nós vamos colher também de sementes que a gente não semeou. Existem muitas colheitas que estão chegando na vida da gente, que são colheitas que estão chegando porque nós semeamos. Mas existem muitas outras, quando há uma nova estação no ambiente da igreja, existem colheitas que vão se manifestar de sementes que a gente não semeou. Por quê isso acontece? Porque quando nós estamos presentes em um ambiente como esse, a unção que está sobre a cabeça, ela vem e abençoa todo o corpo. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, tá? Jesus, quando veio, você vai observar que os discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus, eles acabaram colhendo de colheitas que não foram eles que plantaram. Jesus, em determinados momentos, ele falou um pouco sobre isso. Eu não vou abordar esse assunto propriamente dito agora pela manhã, mas eu quero que você entenda, queridos, que existe condição da gente receber de sementes que a gente não semeou. Hoje pela manhã, eu vou estar ministrando um pouco sobre essa vida de semeadura. E eu quero que você entenda que a semeadura é algo provocado. A colheita também é algo intencional. Não é? Quando a gente entende isso, a gente precisa perceber que o nosso futuro, ele é garantido por meio das sementes que nós estamos fazendo hoje, no momento presente. Muito daquilo que vai acontecer no futuro, vai acontecer por conta de posicionamentos que nós estamos tendo no tempo de hoje. Não é? E quando a gente fala sobre colheita, a gente tem que ter em mente um ponto em especial. Não é? Eu tenho que ser intencional naquilo que eu quero fazer. Os resultados que eu quero ter, eu tenho que ser intencional também na provocação desses resultados. Eu vou dar um exemplo natural aqui. Hoje nós iniciamos o culto aqui e o ambiente hoje está climatizado, o ambiente está frio, está gostoso de estar, não é verdade? Mas ontem não estava assim, porque tivemos uma dificuldade com relação à energia. Houve uma queda em uma das fases aí fora, e como essas máquinas aqui são trifásicas, elas precisam das 3 fases para poder funcionar. Se houver 2, ela não funciona. Se houver 1, não funciona. Tem que ter as 3 para poder funcionar perfeitamente. Então, os diáconos chegaram aqui antecipadamente, eles vieram, eles ligaram os ar-condicionados e eles prepararam um ambiente para você chegar. Mas o que nós vemos acontecer aqui na nossa igreja, naturalmente falando, é um reflexo do padrão divino para a nossa vida. O nosso futuro, ele não é incerto. Ele se torna incerto quando a gente não tem posicionamentos no presente. Então, o futuro incerto, ele só vem para aqueles que não se posicionam no momento presente. O meu futuro, ele está garantido, primeiro por causa da palavra.
Segundo, por causa dos meus posicionamentos. E aí, no posicionamento, eu posso citar aqui várias coisas, né? No meu posicionamento hoje, eu tenho a minha confissão. No meu posicionamento de hoje, eu tenho as minhas ações. Porque confissão é uma coisa, agir é outra coisa completamente diferente. Tem gente no meio cristão, e principalmente na nossa igreja Verbo da Vida, que fica somente no campo da confissão. Somente está confessando, mas não age. A fé, ela exige uma ação. Uma das ações da fé é a confissão, e a outra é o agir, é o fazer. Amém, querido? Hoje nós vamos ver aqui um contexto de uma história, né? Eu estava numa conferência, em determinado momento, com o Scott Webb, e ele fez uma comparação que eu gostei demais. Alguém aqui já viu uma tartaruga em cima de um poste? A galera parou agora, ficou olhando para mim, né? Ninguém viu, né? Uma tartaruga em cima de um poste. No dia que você vê uma tartaruga em cima de um poste, duas coisas você pode pensar. E eu vou dizer, uma delas somente é verdadeira. A primeira, você vai olhar e vai dizer assim: quem foi que colocou essa tartaruga aí? Não é verdade? A segunda, que você nunca vai pensar, é assim: a tartaruga subiu até aí. Quem pensaria isso? Ninguém. Por quê? Porque uma tartaruga em cima de um poste não é algo normal. Agora eu vou falar uma coisa, irmão. Para muitos de nós aqui, e eu não vou dizer todos, porque eu entendo que no ambiente da igreja tem aqueles que agarram a palavra que recebem e eles vai como um raio assim, e as coisas acontecem. E tem outros que fazem assim, ó. Ele só vê os outros passarem, não é? Aquele irmão pegou a palavra, correu um raio, aí aquele que fica como espectador faz, né? Assim, não é assim, né? Aleluia. Então, eu acredito que num ambiente como esse, nem todo mundo, o meu desejo, com certeza o desejo dos pastores aqui, é que todos nós desfrutemos dessa estação que nós estamos vivendo aqui. Mas você é livre para não desfrutar se você quiser. Agora, uma tartaruga em cima de um poste não é algo normal. Eu acredito que o que Deus está fazendo conosco é nos colocando em cima de um poste. Ei, tem coisas que vão começar a acontecer na sua vida que não vai ser normal. Quem foi que disse que Deus chamou você para viver o normal? Deus chamou você para viver o extraordinário. Amém. Deus é profissional em colocar pessoas no lugar onde elas não conseguiam chegar lá pela sua própria força. É ou não é? Oh, aleluia! Eu sou um exemplo disso, irmão. Eu era o improvável de Deus. E eu tô aqui. Olha, é interessante, né? Porque a maioria dos ministros que vêm aqui, eles falam isso. Eu era improvável e tal, não tinha como. E aí, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Porque a gente pensa que para as coisas acontecerem, a gente tem que estar em evidência, não é? Mas Davi não estava em evidência. Davi estava no esconderijo. Davi estava no lugar que até o profeta, sendo um homem sensível à voz de Deus, né? Quando viu o irmão Davi, disse: rapaz, o cara que eu vou ungir é esse aqui. Aí o Senhor fala para ele: não unge esse aí não, porque esse aí eu rejeitei. Então, passa o primeiro, o segundo, e aí vem o outro, vem o outro, vem o outro. Aí o Senhor diz: não é nenhum desses aí não. Aí ele olha para o pai e diz assim: tem mais algum? Aí tem um lá que está esquecido lá, vai chamar o menino. Aí quando chama o menino esquecido, aí quando o profeta vê: eita, é esse aqui, unge ele. Aí vai lá e unge. Porque, irmão, a gente pensa que o que vem de sobrenatural de Deus só acontece com aqueles que estão em evidência. Mas não é verdade. Amém? Se prepara, porque no momento que tu pega a palavra que tem sido semeada aqui nesse púlpito, irmão, a carreira que tu vai começar a correr é uma carreira tão veloz. As coisas, olha, eu me lembro de uma passagem, de uma palavra do pastor Humberto, que ele fala assim, né? Que o sobrenatural é o natural acelerado. Já ouviu essa expressão que ele fala? Não é? Quando nós passamos a viver no sobrenatural de Deus, o natural acelera para nos favorecer. Amém? E nós vamos ver aqui, queridos, um ponto. Se eu considerar que eu estou na estação de colheitas, a estação de colheitas é o momento em que eu recebo, em que eu agarro o que Deus tem para a minha vida. Mas também deve ser um momento que eu não posso esquecer
de que eu preciso continuar semeando para viver as próximas estações. Nós moramos em uma casa, a gente contou um pouco desse testemunho ontem, né? Uma casa que hoje, essa estação que nós estamos vendo lá, nós temos um pé de jambo. Quem é que gosta de jambo? O menino, se eu soubesse ter trazido para vocês. Eita, galera, para gostar de jambo, né? Quem comeu jambo esse ano? Nem a metade do que levantou a mão. Irmão, a gente chegou lá, e esse jambeiro lá, ele dá tanto jambo, que eu tenho que jogar fora. Porque fica podre no chão. Faço não, galera, tá fácil não, pastor. Mas, queridos, eu não semeei nenhum jambo. Eu estou colhendo da semeadura que alguém fez para mim. Lá tem uns 4 ou 5 pés de manga. Eu não semeei uma manga. Banana, eu tenho uma quantidade de banana lá na nossa propriedade lá, que eu não consigo contar a quantidade de banana que tem lá. Eu até trouxe algumas no carro. Mas não sei se está bom, porque pegou sol ontem, pegou hoje, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é banana ungida. Mas eu não semeei nenhuma banana. E aí agora, esses dias, eu estava andando lá e eu descobri mais mamoeiros. Mamão papaya. Tu gosta de mamão papaya? Já. Não semeei nenhum mamão. Mas tem algumas coisas, queridos, que eu comecei a semear por lá. Por exemplo, lá não tem pé de limão. Então eu gosto do limão siciliano. Então a gente tem um pé lá de limão siciliano. Eu comecei a semear algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de pinha. Eu tenho um pé de graviola, mas eu não tenho pé de atemoia. Quem quer comer atemoia? Pô, prova a atemoia para tu ver como é bom. A atemoia é um espetáculo. Então eu vou plantar um pé de atemoia lá. Amém? Por quê? Porque eu quero que os meus próximos anos, as colheitas que vão vir para mim, são colheitas de frutas que eu semeei e que eu gosto de colher. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu quero que você entenda que toda semente tem uma colheita nela. Escute isso. Toda semente tem uma colheita nela. A fé, ela não coloca a colheita na semente. Escute isso. Quem colocou a colheita na semente foi Deus. A fé, ela extrai a colheita da semente. É diferente. A semente, ela tem um potencial para produzir resultados na sua vida. Quando o homem recebeu o domínio da parte de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, você vai observar que no domínio, quando ele fala no Gênesis 1, 26, entre 26 e 28, você vai ver que no domínio estava as plantas que davam sementes. A semente é a forma que Deus colocou na vida dos homens, na nossa vida, para que a gente consiga exercer o domínio sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Uma das únicas formas pela qual você vai exercer domínio é semeando. Então, quando eu percebo que a fé, ela extrai a colheita da semente, eu tenho que entender que toda semente que eu já semeei, ela está pronta para se manifestar em forma de colheita na minha vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair essa colheita pela fé. Agora, quantas sementes já aconteceu na sua vida de você semear na vida de pessoas? Nós estávamos compartilhando, a Maísa teve uma percepção, e essa também é a mesma percepção aqui na igreja. Está chegando essa estação para a gente, e essa estação é a estação em que nós vamos ver pessoas dando carros, pessoas dando casas. Amém? Essa estação é a estação, queridos, onde vai acontecer coisas inusitadas aqui nessa igreja. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tem ungido a gente, capacitado a gente, para a gente prosperar de uma forma tão sobrenatural, que a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e as bênçãos vão estar. Como aquela música que nós cantamos ontem, né? 360 graus, as bênçãos se manifestando e chegando. Agora, Deus não estabeleceu a gente para a gente ser um depósito onde as coisas somente entram. Ninguém aqui é depósito. Deus estabeleceu a gente como mordomo. Sabe o que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida do depósito, mas entende que do depósito ele faz um centro de distribuição. Então tudo aquilo que chega na nossa mão, a gente tem que entender que nós somos um centro de distribuição. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aqui no livro de Segunda Carta de Reis, ou segundo livro de Reis, melhor dizendo.
no capítulo 4, no verso 8. Aleluia. Aqui conta a história de uma mulher sunamita, não é? Muito bonita, por sinal, a história, muito edificante também. Mas eu vejo algo aqui que aconteceu na vida dessa mulher que mudou todo o destino dela. Esse exemplo aqui, na vida dessa mulher sunamita, é um exemplo de que as coisas na nossa vida, elas podem ficar ainda muito melhores. Eu queria que você ficasse com essa impressão agora pela manhã, tá? Você vai ler essa história comigo e você vai perceber que mesmo que algo esteja bom, pode ficar ainda melhor. Amém? Outra coisa também que eu percebo aqui na vida dessa mulher. Essa mulher aqui, queridos, ela tinha tudo que ela precisava. Mas uma ação que ela fez provocou liberações do céu. Na nossa vida, por mais que tudo esteja bom, a gente tem que entender que pode não somente melhorar, mas que também as nossas ações, elas vão provocar liberações do céu. Quem aqui gosta de receber liberações do céu? Amém. Alguns não gostam. Amém? Os que não gostam, eu declaro que vocês vão de mal a pior. Tá vendo que ninguém gosta? Oh, aleluia. Há uma pessoa que não levantou a mão ali, quando vai dizer assim, vai de mal a pior, ela diz, está repreendido em nome de Jesus. Estou brincando. Mas todo mundo gosta, não é? Agora, quando eu olho para esse contexto aqui, eu também percebo que essa mulher não somente fez com que o seu presente melhorasse, como também garantiu uma expectativa de melhor do futuro sem saber. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tem muita coisa que nós fazemos hoje, que nós estamos garantindo resultados no futuro que nós nem sabemos. As suas ações hoje, as suas sementes hoje, quando eu falo semente, não me refiro somente a sementes financeiras, tá? Eu me refiro a qualquer semente que Deus conduz você a fazer. Pode ser um abraço, pode ser uma palavra, pode ser uma semente financeira, pode ser uma ajuda a alguém, pode ser algo que a igreja está motivando você a fazer, e são sementes. Agora, quando você reage a esse estímulo, você está garantindo não somente milagres para o presente, como também milagres para o futuro. Porque escute isso, irmão. Eu nem entendo a palavra ainda, tá? Porque escute isso. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu percebo, irmão, que aquele que anda na palavra garante o presente e garante o futuro. Aleluia. Sabe, muitas pessoas, você percebe que o Brasil hoje é um país polarizado politicamente. Você percebe isso? Por que você não disse amém? Eu não vou falar nenhum candidato aqui não, tá? Mas é polarizado. O Brasil é polarizado. E tanto A, eu não vou dizer aqui quem é, A quanto B, né? Aqueles que creem em A quanto aqueles que creem em B, amém? Eu vou usar outra letra, porque B é outro candidato, né? Aqueles que creem em D quanto aqueles que creem em E, né? Eles simplesmente acreditam que aquela pessoa tem o potencial de resolver tudo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Os crentes têm o poder de viver acima da política. Por quê? Porque o meu governo não é terreno, o meu governo é celestial. Eu me lembro de um momento que Jesus estava diante de uma multidão como essa aqui. E a palavra do Senhor diz, queridos, que quando os discípulos indagam ele sobre liberar o povo para ir às cidades vizinhas para comer, ele fala assim, dê você mesmo a ele de comer? E aí eles falam assim, Senhor, nós só temos aqui, não temos nada, não temos como fazer não. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele fala assim, faz o seguinte, manda o povo se assentar. Aí o povo se assenta, ele pega os 5 pães e 2 peixes, agradece ao Senhor e alimenta uma multidão. A Bíblia fala mais de 5.000 homens, né? Mas tinha ali facilmente mais de 10.000 pessoas. Porque se você olhar aqui hoje, ou se a gente contar aqui a quantidade de homens que tem aqui hoje, você vai ver que é quase a metade do que tem de mulher. Porque tem muita mulher no mundo. É ou não é? Mulher é o dobro do que a quantidade de homens. E outra coisa, tem criança também. E a Bíblia fala que no momento em que havia sequidão ao redor, no lugar onde estava deserto, no lugar onde a política não funcionava, o poder de Deus se manifestou. Por quê? Porque o poder de Deus está acima da política. Agora, quando a gente que é cristão, que é filho de Deus, a gente aprende a se mover dentro desse poder, a gente não coloca a expectativa no homem ou no governo ou na política.
a gente tira desses órgãos, dessas pessoas, e a gente começa a colocar nossa expectativa em Deus. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, o apóstolo Paulo falando, ele falou assim, ó, em Filipenses 4,19, ele diz assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ei, para cada necessidade que se apresenta, há um suprimento da parte de Deus abundante e sobrenatural. Agora, o que eu percebo aqui, vê comigo aqui no versículo 8, ele fala assim, ó, certo dia, passou Eliseu por Sunem. A gente vai até que horas, pastor? Rapaz, não deixa livre não, rapaz, deixa livre não. Ele fala assim, ó, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. É interessante, né? Porque você percebeu que um coração generoso e doador, ele sempre está à procura de abençoar alguém? O que é um pão? O que é um cafezinho, né, que a gente pode fazer por alguém? Né? O que é algo que a gente pode, né, abençoar a vida de uma outra pessoa? Eu percebo aqui a palavra falando, diz assim, ó, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. É interessante porque no verso 8, a Bíblia diz certo dia. Dá a entender que parece que isso aqui aconteceu de uma forma esporádica. Dá a entender que isso aqui aconteceu, mas não era algo constante, porque a Bíblia diz certo dia. Então eu percebo no verso 8 que existem oportunidades que não virão continuamente. Elas virão em momentos oportunos, porque são oportunidades. Não é? Foi redundante aqui. Então, quando a Bíblia fala certo dia, eu percebo aqui, certo dia é uma oportunidade que surge em uma janela que se abre, que não significa dizer que aquela janela vai permanecer aberta. E o que eu vejo aqui? Eu vejo uma mulher com um coração generoso e doador, que percebeu uma oportunidade e abraçou. Guarda essa informação, tá? Ela percebeu uma oportunidade e abraçou. Aí a Bíblia fala no mesmo versículo, ele diz assim, ó, daí, ou seja, daquele dia em diante, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, no mesmo versículo eu percebo que começa como algo esporádico, mas por conta da generosidade, cria-se ali, queridos, algo que estava acontecendo continuamente. Então, quando o profeta passava, ela entendia, se o profeta passar, eu não posso deixar passar essa oportunidade de ser generosa para com ele. Ontem eu falei sobre o reconhecimento da autoridade espiritual. E aqui nesse contexto eu falava sobre o casal pastoral. Então, eu entendo, irmão, que quando eu tenho um líder dentro da igreja, eu não posso deixar passar a oportunidade de me mover generosamente para com a minha liderança. Agora, isso não diz respeito à necessidade. Amém. Aleluia. Porque se você olhar, o profeta aqui, ele estava vivo antes, ele estava vivo durante e ele estava vivo depois. Então Deus estava garantindo a manutenção da vida do profeta. Aleluia. Oh, aleluia. Então quando a mulher se move para abençoar o profeta, não se move porque aparentemente havia uma necessidade. Ela se move porque ela tinha um coração generoso. Porque às vezes eu já vi pessoas que elas simplesmente são movidas por verem uma aparente necessidade. Elas veem uma pessoa com um sapato furado, elas pensam assim, eu vou abençoar. Elas veem uma pessoa com a camisa que não está tão bonita, ela vai dizer assim, eu vou dar uma camisa. Mas nós precisamos aprender a ser generoso, mesmo sem ver que há uma necessidade. Porque generosidade, irmão, ela não necessita de uma aparente necessidade. Generosidade necessita de alguém que é guiado pelo Espírito para fazer. Agora, o que eu percebo aqui, outra coisa, no verso seguinte ele fala assim, ó, no verso 9. No verso 9 ela fala assim, ó, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mais uma vez o versículo começa. Ele passava. Diga assim, ele passava. Sabia que tem santos homens de Deus, que tem oportunidades que aparecem, que se apresentam, que elas simplesmente passam diante de nós? Aleluia. Elas passam, olha, você sabe, não é?
Passa. Sabe o que é passar? Eu estou aqui, vocês não estão vendo, tá? Mas eu estou enxergando tudo que acontece lá fora. E lá fora eu posso testificar. Existe uma gama inumerosa de carros que passam toda hora e eles simplesmente passam. Aleluia. 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 Passa. Diga assim comigo. Passa. Vou ler de novo. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. É interessante, né? Porque essa mulher, nessa expressão aqui, ela me deixa perceber que ela identifica o valor do solo que ela estava para fazer algo para acontecer. Então ela olha para aquele profeta e ela diz assim, ó, este homem é santo homem de Deus. Então ela identifica o solo, porque no coração dela já havia algo para fazer. Todos nós aqui estamos presentes no ambiente de igreja. A igreja é um bom solo. Seus pastores, seus líderes como um todo, eles são um bom solo. E isso não depende de como ele age com você, não depende daquilo que a igreja faz por você, porque eu sei como funciona o ambiente da igreja. O ambiente da igreja é assim. A igreja aqui está toda bonitinha, toda pintadinha, né? Mas no dia que você vê manchas na parede, você não, né? Alguma pessoa vê manchas na parede, aí ela chega o primeiro dia, ela vê a mancha na parede. Ela chega o segundo dia, ela vê o ar-condicionado sem funcionar. Ela chega no terceiro dia e ela vê que o som não funcionou. E aí ela começa a observar, ela diz assim, para onde é mesmo que está indo o meu dízimo? Para onde é mesmo que está indo a minha oferta? Porque eu entro na igreja, eu vejo a parede suja, que não é o caso aqui, amém? Eu vejo a constância sem funcionar, que também não é o caso aqui, amém? Eu vejo o som sem funcionar, que também não é o caso aqui. E aí você começa a fazer uma jogada matemática e aritmética. E é interessante isso, porque quando a gente entende que a igreja é um solo, o solo, irmão, é um solo que está propício a produzir resultados para a sua vida. Quer ver uma coisa? Quantos aqui podem levantar a mão e testificar que essa igreja promoveu alguma mudança na sua vida? Meu Deus, todo mundo. Aleluia. Então, como pode ser que a igreja promove resultados na nossa vida e em contrapartida a gente não é participante da igreja? Eu não me refiro ao louvor, eu não me refiro ao diaconato, eu não me refiro à introdução que está ali na frente, eu não me refiro ao kids. Eu me refiro, irmão, a gente partir para um nível maior de generosidade, porque essa igreja, ela está para alcançar níveis maiores com relação à sua envergadura. E eu vou te falar, quem é o povo que vai prosperar para sustentar esse lugar? Oh, é como você gostou. Oh, aleluia. Agora vamos lá, verso 9. Ela disse ao marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aleluia. Agora, aí ela fala assim, ó, verso 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Eita, papai, aleluia. Obra de pedreiro. E ponhamos-lhe uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Escuta o que eu vou dizer agora. Ela fala, ela chega para o marido, né? E ela fala assim, ô varão, ô meu marido, meu amor, meu lindo, meu gato. Vamos fazer aqui um quarto para esse homem, para a gente receber ele. Queridos, vamos colocar por baixo aqui quanto essa mulher gastou para receber aquele varão, aquele santo homem de Deus. Quanto seria hoje para a gente pegar, vamos dizer que nós vamos construir um quarto do tamanho desse altar aqui, ó. Para a gente colocar uma cama, né? Uma escrivaninha, fazer um banheiro aqui no canto. Imagina aí se a gente cortasse aqui essa parede e a gente fosse levantar aqui paredes, teto, piso e tal, banheiro, comprar vaso, comprar tudo para a gente colocar para receber um santo homem de Deus. Quem aqui acha que nessa construção, só na construção aqui, a gente gastaria pelo menos 50 mil reais? Não é verdade? Quem acha que nós gastaríamos mais de 100 mil reais? Beleza, vamos ficar com 50. Então imagina aí, aquela mulher, ela simplesmente fala para o seu marido, olha varão, vamos cercar aqui esse espaço, vamos construir aqui para a gente receber o santo homem de Deus. Beleza. Aí ela fala assim, ó, vamos colocar uma cama. Quanto é uma cama boa hoje em dia? Hã? Depende, né? Vamos jogar aí uma cama boa, daquela que tem até massagem, né? Vamos jogar aí uns 5 mil reais numa cama boa.
Né? Massagem é 10, a mãe está dizendo aqui. Oh, aleluia. Vamos colocar aqui uma escrivaninha e tal. Vamos dizer que nessa mobília aqui, aquela mulher gastou mais uns 10 mil reais. Então, para receber aquele homem, se fosse no tempo de hoje, no nosso cálculo aqui, muito fraco, aquela mulher gastou mais ou menos uns 60 mil reais somente para receber um homem de Deus na sua casa. Quantos aqui acham que esse valor é muito? Maravilha, muito obrigado pela... Deixa ele. O garoto levantou a mão ali, a mãe baixou a mão do menino. Deixa ele acha que é muito mesmo. Porque de fato é um número volumoso de dinheiro, não é? 60 mil. Quem aqui gostaria de ter 60 mil reais na conta hoje? Olha aí como levantou a mão. Agora vamos lá, ser sincero. Quem aqui gostaria de ter 60 mil para investir na igreja? Menino, que massa, velho, a igreja. Oh, aleluia. Então, meu irmão, eu percebo aqui 2 pontos em especial em um versículo só. Eu percebo, primeiro, que essa mulher, ela entrou em concordância com o marido para poder abençoar a vida de alguém, para poder permitir que aquele recurso saísse das mãos dele e alcançasse a vida de um profeta, né, de um homem de Deus, né, que estava lá. Que pode ser o contexto que eu estou usando aqui, é a igreja. Amém? Agora, outro ponto em especial que eu também vejo nesse mesmo contexto aqui. Eu percebo que essa mulher, ela foi além no que dizia respeito a abraçar a oportunidade. Porque, irmão, a oportunidade no ambiente de igreja, ela vai sempre estar disponível. E eu vou lhe ser sincero aqui, queridos, olha, o pastor não me pediu para pregar sobre isso hoje, não. Eu estou com a palavra aqui porque eu sei o que eu vivi lá em Canaã. E eu sei, irmão, que muito daquilo que ainda não aconteceu porque a igreja não tem o recurso para fazer. Aleluia. Agora, recente, escuta isso. Quando a gente se mudou para lá, para Canaã, tá ao vivo, né, pastor? Então vou ter cuidado com o que eu vou falar. A gente mudou agora recente para Canaã, e aí quando foi no começo do ano, desse ano, recebemos uma intimação de um oficial de justiça. E a intimação dizia respeito ao leilão do prédio que a gente estava lá. Só que chegou na hora errada, ou melhor, chegou na hora certa, mas num primeiro momento parecia que era a hora errada. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor, não foi o Senhor que mandou a gente para cá? Como agora tem esse leilão? Eu não posso, naturalmente falando, não tinha recurso na igreja para comprar. Mas, queridos, teve o primeiro leilão, nada aconteceu. Teve o segundo, nada aconteceu. Quando foi no terceiro, queridos, Deus levantou um irmão. Sabe o que foi que o irmão fez? O irmão comprou. Eu tirei o microfone porque a galera lá não sabe ainda. Porque a gente está nas formalidades ainda contratuais. Oh, aleluia! Irmão, olha, pastor, aonde a gente não consegue ir, Deus levanta alguém. Deus levanta alguém. É o que eu vejo aqui. Irmão, quantas mulheres, quantos maridos naquela época tinham condição de hospedar o santo homem de Deus, não fizeram? Quantos do povo de Israel poderiam fazer algo pelo aquele homem que representava o Senhor e não fizeram? Porque naquele contexto ali não havia igreja. Mas, queridos, muitos, na verdade todos, começando aquela mulher sunamita, viram a oportunidade e deixaram a oportunidade passar. Sabe que eu não posso dizer que estatisticamente acontece isso na igreja, mas eu posso dizer a você, dentro da igreja, irmão, muitas vezes o que acontece de extraordinário na igreja, acontece por mão de poucas pessoas. Que tal acontecer pelas suas mãos? Aleluia. Olha o que fala aqui, ó, no versículo seguinte, cadê onde é que eu estou? Versículo está no 10, não foi? Ele fala assim, ó, verso 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto,
obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, versículo 11, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Aí ele continua aqui, no verso 13. Vamos lá. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Olha que coisa. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Eu quero ler o versículo mais uma vez com você, tá? Pode colocar aí, pessoal, na tela. Eu vou ler mais uma vez, tá? Este dissera ao seu moço, que foi Geazi, né? Dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Essa expressão, habito no meio do meu povo, irmão, ela era tida por alguém que já estava com a sua vida plena. Ela não precisava de nada mais. Ela achava que não precisava, né? Mas sabe o que eu acho interessante? Esse versículo ele me prova, o verso 13, ele me prova de que aquela mulher estava fazendo aquilo pelo profeta, pelo simples ato de ser generosa. Tem semente que a gente semeia, que a gente nem fica dizendo assim, eu tenho expectativa de colher isso aqui. Não, a gente faz porque a gente é generoso. Não é assim? Aleluia. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que está falando aqui, Aleluia. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é... Irmão, peraí. Uma coisa eu quero falar para você aqui. Na verdade, duas, tá? Uma mulher, que, pelo que parece, aquela mulher ela era mais nova do que o marido, tá? Então, marido, mesmo que seja um homem mais velho, ele consegue fecundar uma mulher. Mas uma mulher, né, quando ela vai alcançando ali os 70, os 80 anos, ela não consegue fecundar. Amém? Se bem que para quem é crente, irmão, aleluia. Teve uma mulher na igreja agora com quase 50 anos na nossa igreja que engravidou. 52, né? Então assim, não tem isso não. Amém? Para o meu cristão. Mas o que eu percebo aqui? Tudo indica que, primeiro ponto, essa mulher era estéril. Olha que coisa. E outra coisa que o versículo deixa claro. O marido dela já é? Quando um homem fica velho, tu sabe o que acontece, não é verdade? Aleluia, não preciso lhe dizer aqui. Até cocei o braço aqui agora. Oh, aleluia. Então Deus tinha que operar 2 milagres. O primeiro milagre era o quê? O primeiro milagre era uma mulher estéril conceber. E o segundo milagre era um homem velho, né, fazer as coisas acontecerem. Oh, aleluia. Aleluia. Então 2 milagres. Agora, eram 2 milagres, queridos, que aquela mulher nem esperava receber. Provavelmente, na sua juventude, no primeiro momento do casamento, ela provavelmente tinha expectativa de engravidar. Porque naquela época, para o povo de Israel, uma mulher que não engravidava era tida como amaldiçoada. Então imagina aí, irmão, a mulher tinha tudo, tinha riquezas, tinha fama. A mulher era uma mulher influente, aparentemente, na região. Mas havia sobre ela uma vergonha. Que vergonha era aquela? Não tinha filho. Então eu vejo aqui Deus operando pelo menos em 3 áreas. E a terceira área aqui é a área da vergonha. Então existem sementes que eu faço, que elas inclusive prepararão para mim um futuro de honra. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, talvez você nem conheça a história. Vamos lá, a gente está no meio da história aqui, Aí a Bíblia diz aqui, no verso 15. Verso 15. Aleluia. Verso 15 fala assim, Então disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Amém.
Eita, aleluia, eu creio. Recebe. Por esse ano. Oh, aleluia. Por esse tempo, daqui a um ano abraçarás um filho. Ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmão, essa expressão aqui me deixa perceber que ela já estava tão desacreditável por aquilo que ela nem orava mais a Deus. Ela já achava assim: não, qualquer profecia que vier que eu vou ter um filho é mentira. Já aconteceu contigo? Vi um profeta aqui, um homem ungido. Pastor Humberto, vai vir mais tarde, irmão. Mais tarde vai ser massa demais. Eu vou estar aqui para receber. E eu sou esperto, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu disse: amor, tu ministra à noite. Porque à noite vai ser profeta com profeta e tal. Ela disse: é melhor tu. Eu disse: não, é melhor tu. Aí ela aceitou. Disse: graças a Deus, à noite eu vou sentar somente para receber. Oh, aleluia. Imagina aí um profeta. Porque pastor Humberto, irmão, ele é pastor, mas tu sabe que ele tem uma veia profética ungida, não é não? Imagina ele botar o dedo na tua cara. Ele sair aqui hoje à noite como Maísa fez ontem, mas também é uma profeta ungida. Imagina aí Maísa colocar o dedo na tua cara e te falar uma profecia que dentro do que ela falar, tu nem acredita mais que vai acontecer. É o que eu vejo aqui. Sabe que isso me remete para o tempo presente. Isso que aconteceu com ela acontece com a gente hoje. Tem coisas, escuta isso, irmão, está vindo agora. Tem coisas que o Senhor já falou para a gente, mas porque o tempo passou e não aconteceu, a gente deixou de crer. Rapaz, sabe quantas mudanças Maís e eu tivemos depois que a gente assumiu a igreja? Nós, em 10 anos, nos mudamos 7 vezes. Ainda bem que foram 7, né? Porque 7 é o número da perfeição. Eu não vou negar não, irmão, que houve um momento assim que eu já estava desacreditado. Porque lá em Maceió houve uma catástrofe, né, ambiental, com uma empresa lá, e acho que uns 9 bairros foram afetados. Dos 9, uns 3 bairros, eles foram totalmente destruídos. Então, o valor de imóvel, um imóvel você comprava antigamente, vamos dizer, um quarto de sala, que era 100 mil, 120 mil, hoje em dia um quarto de sala na parte da praia ali é 500 mil. Então o imóvel lá inflacionou absurdamente. E eu me lembro, ano passado, a gente visitando algumas casas, né, para poder comprar. A gente chegava em uma, cara assim, valorizada demais e tal. Aí a gente, isso aqui não gostei não, mas ficava pensando assim, como aumentou o imóvel? Então, a cada momento que passava, eu me vi em alguns momentos distante do sonho se manifestar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho sementes. E na hora certa, irmão, sabe, o Senhor moveu as águas. E o que nós estávamos precisando veio além daquilo que nós estávamos orando. Sabe, a Bíblia diz, queridos, que Deus faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo o poder que já opera em você. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo uma mulher desacreditada. Ei, se você chegou aqui nessa igreja hoje, desacreditado com relação a alguma área na sua vida, eu sou porta-voz de Deus para dizer a você, continue crendo. Volte a crer mais uma vez, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele há de completar. Amém. Aleluia. Aí ele fala assim, ó, ele diz assim, ó, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí verso 17, recebe aí, pastora, aleluia, Adriana, concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Mas vamos lá. Quem pensa que parou por aqui? Eu vou lhe dizer, não parou não. Porque essa mulher, ela semeou na unção e ela colheu não um milagre, mas mais de um. Vamos ver aqui? Aí continua aqui, ó, no verso 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ela o tomou e o levou à sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Ah, mais uma prova. Sabe, às vezes nós pensamos que aquilo que vem de Deus, né? Não, vai vir de Deus, não vai acontecer nada de difícil, não vai acontecer nada de ruim.
Vai. Sabe, às vezes a gente está em algo que Deus nos colocou e nós pensamos que daquele momento em diante vai ser somente um mar de rosas. Mas nem sempre é assim. Porque a prova da fé não é algo que se manifesta somente para provar você ou vir para estabelecer você naquele momento ali oportuno e lhe dar algo. A prova da fé para o crente é algo contínuo ao longo da vida. Então eu vejo aqui, irmão, que o milagre que Deus providenciou, houve um momento que o natural disse que mingou. Até rimou, né? O milagre que Deus providenciou mingou, aparentemente, não é? Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. É como diz a história, né? Porque a música que a gente canta, ela é mal interpretada, né? Aquela música que fala, né, que Deus falou vai acontecer e tal. E a gente pensa que somente porque Ele falou se manifesta. Mas há um período do cumprimento da palavra. Há um período do exercício da fé. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, como demorou comigo. Não é demorou não, é como durou comigo 14 anos até pisar no solo. Amém? E eu vou lhe dizer uma coisa. O tempo de hoje, a gente depois comprou a casa. Ficou um saldo ainda remanescente. E houveram momentos que a gente olhou um para o outro dentro de casa e a gente falou assim, rapaz, como é que vai ser, hein? Aí daqui a pouco a gente olhava e dizia, não, se o Senhor providenciou, vai chegar. Porque, querido, ninguém está livre aqui daquele momento em que a gente olha para um lado, olha para o outro e não sabe de onde vai vir. E aí, deixa eu te falar uma coisa, quando tu olhar para as 4 paredes e você dizer assim, não sei de onde vai vir, é porque está olhando para o lugar errado. Porque o lugar para você olhar é para cima. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz, eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou lhe ver, irmão, nunca faltou, nunca vai faltar. Sempre vai sobrar, porque na mão do crente é assim, irmão. Na mão do crente é vir para sobrar, é vir para ampla generosidade. Sabe o que é ampla generosidade? É por onde você passar, ser uma resposta. Ser uma resposta. Meu Deus do céu. Aqui eu estou terminando, tá? Olha o que fala aqui o versículo aqui, ó. Aí ele continuou aqui, ó. Versículo 20, né? Então tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e... Agora o que me chama a atenção é onde a mulher colocou o menino. Quem é que gostaria de ter um morto deitado na sua cama? Ninguém levantou a mão, né, irmão? Aleluia. Eu também não gostaria, não. Eu acho que se eu soubesse alguém que eu nem conhece direito deitou na minha cama e morreu, eu acho que eu trocaria de cama, não sei. Porque vai que tem alguma coisa lá, né? Que eu não quero deitar e morrer também. Tô brincando, amém? Aleluia. Mas ela foi lá e colocou na cama do profeta. Isso me diz muita coisa. Isso me diz, queridos, ou me aponta, né, que aquela mulher, ela desenvolveu um tipo de expectativa em Deus diferente daquela mulher inicial. Porque aquela mulher inicial era uma mulher que já não cria mais na promessa. Porque ela falou assim, meu Senhor, não mintas a tua serva. Então, num primeiro momento, ela não cria mais. Mas aqui, quando o milagre já havia acontecido e o menino morre, o ato de colocar o menino em cima da cama diz para mim que aquela fé daquela mulher foi mudada. Ei, irmão, tem sementes que você faz que vai ampliar a sua fé. Oh, aleluia. Porque, irmão, nós estamos indo para níveis cada vez maiores em Deus. Maior de fé, maior de acontecimento, mas também maior de semeadura e contribuição. Aleluia. Mas vamos continuar aqui, ó. Eu vou provar a você que a fé daquela mulher mudou. Vamos lá? Olha o que fala aqui, ó. Versículo 21. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços, né? E uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então ela fez albardar a jumenta, e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem.
Mas não era a mesma mulher que havia dito que... A mesma mulher que não tinha fé. Irmão, só diz que está tudo bem quem tem fé. Imagina aí. Eu vou citar com vocês não, tá? Mas tem alguma Joaninha aqui? Joaninha? Tem não, né? Pronto. Imagina aí Joaninha, cujo o filho morreu, daqui da igreja. Joaninha, que o filho morreu. Aí está lá o menino deitado na cama dela em casa, morto. Aí ela chega aqui dentro do pastor, aí ela vem pedir ao pastor para orar pelo menino. Aí o pastor, e aí Joaninha, está tudo bem? Ela disse, está sim. Tudo bem. Sem chorar, sem vacilar. Isso é fé, irmão. Agora, eu não vejo essa mesma mulher de fé no começo. Então eu percebo que essa mulher, ela progrediu na fé por conta de uma semente. Ei, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que eu percebo aqui, deixa eu te falar, isso aqui é uma cogitação na minha cabeça, tá? Vamos lá, eu falei ontem que eu recebi o Bispo Guto na minha casa. Foi isso aqui, lembra disso aqui? Na minha casa, sentei com ele, comi café com ele e tal. Aí ele ia dormir, ele levantava, tomava café da manhã comigo, jantava comigo, almoçava comigo. Tu acha que essa mulher recebeu o profeta na casa dela por quê? Tu acha que ela recebeu o santo homem de Deus na casa dela por quê? Somente para ele ir lá, sentar e dormir e ir embora, foi? Não, irmão. Se ela teve pelo menos um encontro com ele, um só com ele, né? Ela e a família, um só encontro. Porque eu não acho que esse profeta, ele chegava na casa dela, ele subia para o quarto, comia e ia embora e nem falava com ninguém dentro de casa. Eu não acho que acontecia isso. Eu acredito, né? Pelo menos no bom senso. Ele chegava lá, né? Aí ele batia na porta, porque a Bíblia diz que ela constrói o quarto em cima. Então, para o homem subir, ele teria que entrar em casa, cumprimentar a família, no mínimo, né? Cumprimentar a família, porque imagina aí, um homem ir na casa de uma mulher construir o quarto para ele e não cumprimentar nem o marido dela. Aleluia. Então, eu imagino que ele chegava lá, né? Aí ele cumprimentava a família, possivelmente passava um tempo com a família, aquele povo recebia da sua influência, ouvia a palavra de Deus, e aí, em dado momento, depois que ele comia, ele subia para o quarto e ia descansar. Então, aquele tempo que toda aquela família ficou exposta à palavra e à profecia e à chamada profética e à unção, aquela família foi transformada. Agora eu lhe pergunto, irmão, não é o que acontece aqui? Quando você está exposto à unção que está presente nesse ambiente aqui, a sua vida não é transformada? Quem aqui pode dizer que é o mesmo de 1 ano, 2, 5 anos atrás? Não é. Não é. Agora, o que nós precisamos ter? Isso aqui eu vou falar no final. Vou falar agora não. Vamos lá, vamos continuar aqui, senão eu não termino. Aí ele fala aqui, ó. Cadê? Eu parei em qual versículo? Eu parei aqui no verso 26, né? Vamos agora para o verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mu encobriu e não mu manifestou. Isso aqui são as palavras do profeta. Mas você percebe aqui que um homem de Deus usado por Deus como esse profeta não consegue discernir o que aquela mulher estava passando? Isso me mostra, irmão, que um homem de Deus, ele não sabe tudo que acontece na sua casa, não. Às vezes, quando a gente entra por essas portas aqui, que a gente está passando alguma dificuldade, a gente acha que o pastor tem a obrigação de saber, não é? Querido, se você não vier e compartilhar, ele não vai saber, não. Eu já vi gente com raiva de mim na igreja, porque estava passando alguma dificuldade e achava que eu não sabia de nada. Não é, Adriana? Ei, quantos aqui não tem boca? Todo mundo tem boca, né? Quem tem boca, meu filho, fala. Abre a tua boca e vem compartilhar com o pastor, com a Adriana, vem? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. O Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi a meu Senhor algum filho? Não. Não, disse eu. Não me negaste. Não me enganas. Disse o profeta Geazi, cinge os lomos,
Toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O que eu vejo aqui, irmão? Olha, escuta o que eu vou lhe falar aqui, ó. Quando você é alguém que tem uma vida de semeadura na unção, que é na igreja, no ambiente da igreja, no ambiente da liderança, você é alguém, irmão, que gera sementes para o seu futuro. Porque aquela mulher, há alguns anos atrás, havia recebido do Senhor um filho. Mas a vida de semeadura dela não garantiu somente um filho. A gente vai ver aqui daqui a pouco, irmão, que essa mulher, ela garantiu um filho e lá na frente ela garantiu a ressurreição do filho. Por quê? Por causa de uma semente, de uma vida de semeadura, por causa de uma vida de generosidade. Alguém aqui já viu alguém ressuscitando? Imagina, irmão. A gente está fraco, eu também não vi ainda. Uma vez, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui para um velório de uma tia minha, lá em União dos Palmares. Aí eu passei a madrugada toda incomodado. Aí vinha aquela nota: vai orar por ela porque ela vai ressuscitar. Vai orar por ela porque ela vai ressuscitar. Foi a primeira pessoa que eu orei para ressuscitar. Aí quando eu cheguei no outro dia, no velório, não é? A gente estava lá, o caixão lá no meio da casa e tal. Aí chegou o prefeito da cidade. O prefeito da cidade foi lá para ver que a minha tia havia morrido. Aí veio aquela nota no meu coração: é agora, ora por ela. Aí eu orei por ela, comecei a orar em nome de Jesus. O nome dela era Ericleide. Em nome de Jesus, Ericleide, levanta e tal. Aí uma outra tia minha que estava assim do outro lado, aí foi tocar no corpo dela. Aí quando tocou, ela disse: meu Deus, o corpo está quente. Aí todo mundo fez: já viu acontecer isso com você? Aí todo mundo se apaixonou, você fez: é? Naquele dia, a mulher não ressuscitou. E eu saí, eu fiquei assim meio triste, né, que ela não tinha ressuscitado. Aí o Senhor falou comigo assim: você viu o tipo de influência que você conseguiu trazer para o ambiente do velório? Eu disse: não. Mesmo não tendo acontecido o milagre, o ato de ousadia que você teve impactou o prefeito. Aleluia. Eu gostaria que ela tivesse ressuscitado, eu não estaria com ela até hoje, amarra demais minha tia. Eu também queria ver o milagre se manifestando, não é? Mas eu não orei somente por um morto. Eu já orei por alguns já. Até agora não aconteceu. Mas, irmão, algo diz no meu coração que vai chegar um dia que eu vou ordenar e ele vai levantar. Aleluia. O que eu tenho que fazer? É continuar estudando sobre o assunto. Isso me mostra que existem coisas que, muito embora não esteja vendo, não significa que não sejam possíveis de se manifestar. Agora, o que eu vejo aqui? O que eu vejo, às vezes nós pensamos, de fato, a Bíblia diz que a semente que você semear, essa colherá. Gálatas 6:7, fala isso. Mas eu percebo que essa mulher, ela semeou sementes na vida de um homem de Deus, e ela colheu de formas que ela não era esperada de colher. Ela não colheu dinheiro porque ela já era rica. Ela colheu resultados na sua vida pessoal, familiar. Então, querido, você não sabe a sua vida de generosidade nessa igreja, nesse ambiente aqui, onde vai levar você. Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui, ó. Aí a Bíblia diz aqui, ó, versículo 30 foi? 31, obrigado. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Ainda não ressuscitou. Aleluia. Verso 35. Então se levantou e andou no quarto e uma vez para lá e para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eu vejo aqui mais um milagre. Nós temos aqui hoje, sei lá, umas 200 pessoas, não sei.
Mas no meio de 200 pessoas, ninguém aqui nunca viu uma ressurreição. E essa mulher, por causa de uma vida de generosidade, ela não somente viu um milagre de um ventre que era estéril, como também viu uma ressurreição. Meu Deus do céu. Será que Deus está falando alguma coisa com você? Eu acredito que sim. Não é? Uma vida de milagres, irmão, não se experimenta ao léu, né? De todo jeito, de todas as formas. Uma vida de milagres se experimenta, queridos, no momento que a gente se conecta com a unção. Se conecta, queridos, com a igreja local. Sabe, a semeadura aqui, eu percebo, e é interessante isso aqui, porque se você for olhar, irmão, Deus tem convocado uma geração para ser parceiro nas causas dele. Todos nós aqui temos o potencial de sermos parceiros na causa de Deus. E essa parceria, irmão, não é somente uma parceria de sair algo de mim, é uma parceria de dar e de receber. Eu me lembro de uma reunião que eu tinha com o pastor Humberto, né? Logo quando eu iniciei na igreja, lá em 2016, 2015, 2016, 2017, que era Inspirados para Prosperar. Era top a reunião. E aí, irmão, aquela reunião ali foi uma reunião que eu ia lá. A gente tinha um momento da palavra, tinha um momento do ofertório, e eu via que a forma em Maceió de me conectar com o pastor Humberto, de deixar algo sair da minha vida e alcançar a vida dele, era chegando naquele momento ali no Inspirados, não é? E compartilhando com ele uma semente. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não é muito que se eu semear na sua vida algo espiritual, eu venha recolher de você algo natural. O momento do ofertório, o momento onde se apresenta uma necessidade na igreja, porque eu vou te falar, no dia em que Deus falar com o pastor aqui, para a gente sair daqui e ir para um outro lugar, ainda que seja um terreno que não tenha nem prédio, eu vou lhe dizer uma coisa, quando ele enxergar, oh aleluia, é o momento de milagre se manifestar na sua vida. Aleluia. Provavelmente haverá uma pessoa que vai dizer assim para ele, pastor, diga quanto é, porque quem vai pagar o negócio sou eu. Pastor, quanto é a construção? Pastor, precisa de quê aqui? Porque, irmão, tudo que um pastor quer na vida é alguém que fala para ele assim, ô pastor, tu precisa de quê aqui para a gente chegar junto? Irmão, a gente lá em Maceió, estávamos com 1 ano já lá no prédio, e não havíamos comprado a subestação. A primeira oferta, a subestação, o primeiro orçamento deu pouco mais de 80 mil reais. Deu quase 100. E aí a primeira oferta que eu tirei, parece que deu 3 mil só. Então, de 3 mil para quase 100, tem muita coisa, né, para andar pela frente, né? Aí eu tirei a segunda oferta. Na segunda oferta foi para 9. De 9 mil para quase 100, tem muita coisa ainda, né? Aí todos os cultos eu informava a igreja, pessoal, nós tiramos a oferta domingo e tal, e aí entrou tanto. Aí todo mundo, né? Porque o não era o de muita coisa, era o aquele triste, né? Porque todo mundo tem expectativa de que o negócio fluísse. Aí Deus levantou um casal. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, falta quanto para comprar a subestação? Aí eu falei assim, falta tanto. Ele disse, pode comprar, porque a gente vai pagar. Mas esse casal era um casal improvável. O cara tinha 1 ano de convertido, não era? 1 ano. 1 ano que ele... Não tinha 1 ano não, irmão. Tinha uns 6 meses de convertido na igreja, rapaz. E você olha para eles, assim, naturalmente falando, né? Eles não são o tipo de pessoas que expressam o que eles possuem. Eles não andam assim, com aquelas roupas de pompa, aquele carro. Não! Pessoas simples. Porque eu percebi algo, irmão. O que Deus tem para fazer vai vir muitas vezes de pessoas que são improváveis. Quantos improváveis tem aqui nessa noite, nessa manhã? Tem um bocado. Aleluia. Deus conhece seu coração. Agora, sabe o que é uma pessoa boa recebedora? Um bom recebedor não é aquele que vai receber muito, não. Um bom recebedor é aquele que sabe o que vai fazer com o que vai receber. Aleluia. Sabe, enquanto eu estava orando, eu via pessoas que estavam com causas na justiça para serem liberadas. Eu vi pessoas com heranças que estavam travadas. Oh, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você coloca um propósito, a gente nem tem isso muito no verbo da vida, mas eu estou falando debaixo de uma direção aqui. Se você colocar um propósito diante do Senhor, e você sabe que Deus está conduzindo você para isso, eu quero dizer a você, irmão, que diante de um propósito, diante do Senhor, existem coisas que são destravadas da nossa vida.
Estava eu lá, vou finalizar com isso. Estava eu lá em Maceió em 2015 ou foi 2016. Um ano e pouco depois que eu havia assumido a igreja. E aí eu me lembro que eu chamei Wagner. Quem é que lembra de Wagner? Né? Profetiza mesmo, aquela do manto e tal. Aí estava lá num culto no sábado à noite. Eu tinha um pouco mais de um ano que eu tinha acabado de comprar um Honda Civic. Um zero, aquele Honda Civic esportivo. Carro lindo, irmão. Aquele carro de boy mesmo, bonitão, topado. Aí eu ia para a igreja, meu irmão. Aquele carro sem ter prazer de andar. Aí eu cheguei um dia na igreja, um sábado à noite, no evento. Aí estava lá adorando aquele mover, a Wagner pregando e tal. Aí eu, aquele momento e tal. Aí o Senhor falou comigo, desce o carro. Aí eu abri os olhos e digo, uma história, Senhor. Aí o Senhor falou, desce o carro. Aí, rapaz, sabe que tem coisa que Deus pede que a gente engole seco, né? Aí eu disse, Senhor, é agora. Aí veio uma nota que não seria naquele momento, mas que o carro deveria ser ofertado para a igreja. Aí eu, beleza, né? Aí eu pensei, vou falar com minha mulher. No domingo pela manhã, antes da gente ir para o culto, eu sabia que ia acontecer naquele final de semana. Aí no domingo pela manhã, antes de ir para o culto, a gente estava se arrumando em casa. Aí eu cheguei para a Maísa e falei assim, amor, porque eu pensei, né, rapaz, a Bíblia diz, né, que se não houver concordância, eu não posso fazer, né, não tem como fazer, né. Ô, irmão, eu tô dando aqui, eu tô sendo sincero com você, tá. Eu tô dando minha cara a tapa para você perceber que de vez em quando, tá, até mesmo uma pessoa que tem a palavra, pode titubear, né, com relação a alguma coisa. Aí eu cheguei para a Maísa e falei assim, ô amor, o Senhor falou para a gente dar o carro para a igreja, para a gente iniciar a reforma. Eu imaginei que ela ia perguntar um bocado de coisa. Ela chegou para mim e disse assim, meu filho, eu estava escovando o cabelo. Meu filho, Deus falou, dê. Irmão, eu queria... Tem momentos da Bíblia, a Bíblia fala assim, ó, aquele que dá, dê com alegria, né? Aquele dia era um dia que eu queria ter alegria naquele contexto ali. Aí, queridos, quando foi no domingo à noite, Wagner pregando e tal. Aí, quando ela entregou o microfone, porque ela parou o culto repentinamente. E não acontece isso, né? Você viu ontem, mas ela foi parando, né, devagarzinho e tal. Até o momento todo mundo estava no chão já aqui, aí ela foi lá e parou. Né? Mas não se para assim um culto. Amém, irmão? Amém, pastor? Vai lá e desce. Ela fez assim. Ela estava no mover da igreja e tal. Ela simplesmente, eu vou até aqui. Aí entregou o microfone para mim. Aí quando ela entregou o microfone, que eu fui subindo, aí a chave estava no bolso. Aí que eu fui subindo no degrau e tal, que eu subi no altar, o Senhor disse, dê o seu carro agora. A lágrima desceu. Oh, aleluia. Aí eu fiquei uns minutos assim, né, antes de falar para a igreja e tal. Aí eu simplesmente falei assim, irmãos, o Senhor, pela boca da profeta, falou que inicia-se uma nova temporada da nossa igreja e tal. Nós cremos que vamos aqui reformar a nossa igreja. E aí, para isso, queridos, eu vou dar o meu carro. Quando eu peguei a chave, que eu chamei o diácono e coloquei a chave na salva, meu irmão, foi um mover na igreja. Aquele mover de um lado e mover para o outro. Aí, irmão, se o pastor deu o carro, eu vou dar tanto. O outro eu vou dar tanto. A outra irmã deu outro carro e tal. Naquele dia, irmão, foi um mover tão extraordinário. Todo mundo estava tão feliz e eu não estava. Eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para comprar outro carro? E aí, queridos, olha, a gente semeou, né? Fiquei sem carro durante 3 meses. 3 meses sem carro. Eu tinha uma moto, uma CG 150. E aí, um belo dia, aí tinha uma ladeira lá, perto da igreja, uma ladeira que ia para o Extra. Aí eu desci na ladeira e tal, aí um carro atravessou na minha frente. Aí eu aí freiei e tal, e a moto caiu. Aí eu consegui me manter de pé. Aí o cara, eita rapaz, me perdoe aí. Aí eu, tranquilo, pode ir. Aí eu levantei a moto. Quando eu levantei a moto, eu perguntei ao Senhor, Senhor, até quando eu vou ficar sem carro? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, até quando você quiser. Eita, quase que eu boto o tripé na moto e começo a pular na pista mesmo. Eu digo, é agora que eu quero. E eu tava, irmão, crendo que eu ia quitar o Civic para comprar uma picape, uma Amarok, porque meu sonho era ter uma picape.
E aí, queridos, beleza. Aí foi numa segunda-feira, foi depois um pouco tempo depois do evento, 3 meses depois do evento. Aí foi numa segunda. Aí quando eu levantei, eu disse, Senhor, então eu fiquei sem carro até hoje. Aí parei a moto, eu fiz uma oração. Eu digo, Pai, sua palavra diz que alguém pedir ao Senhor com fé vai receber. Eu tenho confessado isso e a partir de hoje eu libero. Eu declaro sobre a minha vida chegando uma picape e tal, e beleza. Aí passou a semana, quando foi na sexta-feira, um irmão ligou para mim. Um irmão da igreja ligou para mim, ó, pastor, escuta isso. Um irmão da igreja ligou para mim. Aí falou, pastor, graça e paz, tal, graça e paz, meu querido. Ele disse, pastor, eu queria compartilhar algo com o senhor, não sei se o senhor vai entender. Ele disse, pode compartilhar. Ele disse, pastor, o senhor falou comigo que eu desse meu carro para o senhor. Aí vem aquele pensamento, rapaz, Deus falou contigo, não endurece teu coração. Olha, né? Tô brincando, né? E aí, queridos, aí ele falou, disse, mas como é isso aí? Ele falou assim, era uma Amarok. A Amarok tinha um pouco mais de 1 ano de uso. Aí ele falou assim, pastor, eu peguei esse carro, né, eu já paguei mais da metade das parcelas. Eu adiantei a maior parte e tal, eu comprei, financiei, mas eu já adiantei mais da metade das parcelas. E eu quero passar para o senhor, eu quero dar esse carro ao senhor. E aí o senhor continua assumindo as parcelas. Era uma parcela, você tem ideia? Era a minha prebenda da igreja todinha. O valor da parcela do carro, você tem ideia, o valor da parcela. Aí quando ele falou todas as condições, aí eu falei, querido, olha, eu creio que foi Deus que falou contigo e tal, mas rapaz, eu não posso pegar esse carro porque eu não posso pagar essa parcela. Não tenho condições. Aí ele falou assim, pastor, eu já imaginava, mas olha, o Deus que falou comigo vai levantar pessoas para abençoar e sustentar a vida do Senhor. Mas, tá certo, meu irmão, você crê nisso? Maravilha, né? Eu não vou ligar para ninguém, não vou pedir nada a ninguém. Aí desliguei o telefone. Beleza, passou a sexta. Quando foi no sábado de manhã, ligou um outro irmão. Aí ele falou, pastor, eu estava orando aqui, e aí o senhor falou comigo que ele desse uma oferta de X por mês para o senhor comprar o seu carro. Aí eu disse assim, ó, fulano e tal, aquele irmão lá, fulano e tal, ligou para tu. Porque eu pensei logo, né, aquele irmão que me deu o carro ligou para esse cara para pedir a ele uma oferta para poder me abençoar. Aí ele disse, não, pastor, não tenho nem contato com esse irmão aí, não sei nem quem ele é. Eu disse, irmão, tem certeza? Ele disse, tenho. Pastor, pode contar comigo, quando o senhor comprar o seu carro, vou dar X por mês para o senhor pagar a parcela. Eu disse, tá certo. Aí desliguei o telefone. Não demorou meia hora, ligou uma irmã. Ô pastor, estava orando aqui. Eu digo, pronto, esse povo todo dia está orando. Aí a irmã ligou e disse, ô pastor, eu estava orando aqui e o senhor falou comigo o senhor vai comprar o seu carro? Aí eu disse, não estou, assim agora, naturalmente falando, não estou pensando não. Até estou pensando, mas não estou pensando não. Ela disse, o senhor falou comigo que o senhor desse o passo de comprar o seu carro. Porque eu vou dar uma oferta mensal ao senhor. Rapaz, eu disse, ô irmã, fulano tá ligou para tu. Eu ficava com raiva já, irmão. Fulano tá ligou para tu, para dizer a tu que era para tu me ofertar alguma coisa. Ela disse, não, pastor, não ligou não, ninguém ligou para mim não. Eu disse, irmã, tá mentindo. Tem certeza? Ela disse, tem, ninguém ligou não. Resultado, irmãos. Fui incrédulo, me perdoe, irmão, confessar isso para você. Eu fui incrédulo, incrédulo miserável que eu fui naquele dia. Mas porque não é normal, né? É normal. Alguém aqui já recebeu alguma ligação do irmão e depois de outro irmão, eu estava orando por você. Ninguém recebe uma ligação dessa. E aí naquele dia, irmão, chegou um pouco mais de 60% do valor da parcela, né? E aí eu tinha folga para receber a minha prebenda, tirar o meu dízimo, pagar o carro, receber aquilo ali também, tirar o dízimo e pagar o carro. Beleza. Liguei para o irmão. Quando foi no sábado, por volta de umas 2 da tarde, eu fui lá, né, na casa do irmão. Esse irmão já estava com outro carro já, porque sabia que o carro ele iria me dar. E aí eu peguei a Amarok, né, e fiquei com a Amarok. E o Deus me abençoou. Amém, irmão? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Eu estou falando isso para você porque eu tenho certeza que a vida de generosidade, ela proporciona para a gente lá na frente, queridos, portas que o natural não consegue abrir. O natural não consegue abrir. Em 2019, eu me desfiz do carro. E o Senhor falou para mim uma coisa, Ele falou assim, que aquele carro, ele era semente para coisas maiores. E aí eu me desfiz do carro, comecei a trabalhar com compra e venda de carro. E aí no final das contas eu acabei investindo em outras coisas e tal. E eu vou lhe falar uma coisa. O que eu recebi daquele Honda Civic que eu semeei, eu ainda tenho uma nota no meu coração, que ainda não findou a estação de colheitas. Então, irmão,
Se você é alguém que ouviu essa palavra nessa manhã, eu não preguei somente a palavra, não. Eu trouxe aqui um testemunho pessoal meu. E se eu abrir aqui para alguns de vocês aqui, tem testemunho de pessoas aqui, queridos, que tem um poder de impactar e influenciar a sua vida nessa área que você não imagina. A vida de semeadura funciona. Amém? Feche seus olhos, mentira de música pode vir. Eu vou orar por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, está diante de mim aqui o seu povo, está diante de mim, Pai, meus irmãos aqui que são pessoas altamente generosas, Pai. Eu oro e eu declaro, Pai, que como igreja, nós estamos entrando em uma nova estação também nessa área, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que os próximos passos que nós vamos dar aqui como igreja, Pai, eles serão desafiadores, Pai, mas serão leves, eles fluirão, Pai, porque está diante de mim, Pai, pessoas que têm a sua palavra, Pai, e que certamente pegarão de uma forma extraordinária. Eu oro por aqueles que estão diante de mim, por aqueles que me acompanham agora também pela internet. E eu quero declarar, Pai, multiplicação. Eu quero declarar, Pai, sabedoria, discernimento. Eu quero liberar sobre eles, Pai, um nível, uma influência, Pai, de prosperidade no tempo presente tão extraordinário, Pai, que nós vamos ouvir os testemunhos, Pai, de pessoas que foram promovidas, de empresas que estavam à beira da falência, Pai, e não faliram e começou a crescer. Vamos ouvir o testemunho, Pai, de pessoas que estavam desempregadas e começaram a trabalhar. Muito obrigado, Deus. Nós chamamos agora a existência e nós declaramos, Pai, promoção, 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 em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e também te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu amo vocês, amém. Oh, aleluia. Fazer o apelo, né, pastor? Quer vir? Chega, você tem mais. Pessoal, tem alguém nessa manhã que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Nós temos alguém aqui nessa manhã que ouviu essa palavra e você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Se você está aqui nesta manhã, não saia por essas portas sem antes dar esse passo de entregar a vida ao Senhor. Nós temos alguém? Levante agora a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Ninguém, irmãos. A gente tem que trazer mais pessoas não convertidas, amém? Eu vou orar pelo Senhor. Pode ficar ajoelhado. Começa.
Aleluia. Deus abençoe vocês, irmãos.